Depois de longo e tenebroso inverno, estamos voltando para ter uma conversa sobre a situação política brasileira, após o período eleitoral, e armando as baterias para enfrentar o governo proto-fascista de Bolsonaro. E esse é um momento que deve ser do exercício pleno da crítica. Queria começar por isso, porque eu escuto por todo lado que agora não é hora da crítica, que nós temos que unir forças e que tem que unificar todo mundo. E eu quero dizer que eu tenho não só uma grande desconfiança dessa ladainha, ela vai fazer muito mal para todos nós, se agora nós não fizermos um exame cuidadoso da conjuntura política, da correlação de forças e dos gravíssimos erros cometidos até aqui. Portanto, é hora da crítica. A crítica é nossa companheira, a crítica não é uma companhia incômoda. Sem ela nós não avançamos. Sem ela se reproduz o oportunismo, sem ela se reproduzem os erros. Sem ela permanecemos na escuridão. Agora é a hora da crítica mais ácida. Não aquela para nos dividir, mas aquela para elucidar, sair desse lusco-fusco em que grande parte da esquerda se meteu. E eu quero dar um exemplo, sobretudo, para os que estão chegando agora na política. Muita gente, muito sindicalista, muitos trabalhadores, muita gente nova participando da política. E nós temos que ter muito claro, esse negócio que não é hora da crítica, eu ouço desde 1989. Quero dizer para vocês, em 1989, quando apareceu assim, a primeira disputa para a presidência da República pelo voto direto, nós tínhamos críticas ao então candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. E o que nos diziam? Que não podíamos criticar, porque era uma eleição contra o Collor, era a primeira eleição e nós tínhamos chance de ganhar. Muito bem. Muita gente boa arrefeceu a crítica, diminuiu o tom, aceitou que nós estávamos numa hora assim muito complicada e que nós tínhamos que ter os devidos cuidados. E se passaram 4 anos. Quando veio a reeleição do Lula, o Lula venceu a eleição depois, em 2002, e veio a eleição para reeleição do Lula. E diziam a mesma coisa, não dá para criticar. Por quê? Porque tem que considerar a reeleição, vai ser uma eleição disputada, com os tucanos, difícil, e então todo mundo tinha que baixar a guarda. Durante o governo não podia criticar também, porque era dar força para os adversários. E os erros se sucedendo. Quando chegou a hora da eleição da Dilma, então não podia criticar, porque a Dilma era desconhecida, embora o Lula saísse com 82% de aprovação, também não é hora da crítica. Não é hora da crítica, porque era um governo que ia iniciar, era importante a reeleição, e os tucanos estavam ali prestes a retornar ao Planalto, e ninguém podia fazer crítica. Eu já, há muito tempo, já estava fora do Partido dos Trabalhadores, porque saí em 2005. Então, a segunda metade do governo do primeiro mandato do Lula e o segundo, nós na oposição, mandando bala contra o programa de gestão moral da pobreza e da modernização capitalista, da administração petista do Plano Real, a estruturação do sistema petucano. Só que dando resultado, o petucanismo, nós dizendo, o país está se industrializando, a dependência está aumentando, a dívida interna cresce, o latifúndio ganha peso, os evangélicos crescem, tudo, mas não podia fazer crítica. Quando a Dilma ganhou, então eu vi a mesma ladainha para a reeleição. A reeleição vai ser muito difícil, uma eleição disputada. Foi quando apareceu, por primeira vez, começaram a aparecer as críticas sobre o fascismo. O fascismo está aí, essa é uma eleição que a ternura se acabou, e já aparecem as características de um fascismo, e não podia criticar também. E quando veio o golpe, também não podia criticar, porque era a ascensão da direita, de 2013, etc., e também não podia fazer crítica. E agora também não podia fazer crítica, porque no outro lado tinha o Bolsonaro. De tal maneira que nunca se pode fazer crítica. Basta. Agora teve algo mais grave também, que foi, nós podemos caracterizar uma gigante derrota eleitoral e política da esquerda no seu conjunto. Por quê? Porque a direita brasileira, astutamente, e o proto-fascista Bolsonaro em especial, mas também figuras como o general Heleno e como o general Mourão, que eu quero falar aqui sobre esses militares entreguistas hoje, essa gente caracteriza
PT como um partido de esquerda. Nós sabemos que o PT é um partido da ordem, e eles também sabem. Mas eles caracterizam toda a esquerda como se fosse a esquerda petista. É uma operação conhecida no mundo político, porque a ideia de que a única esquerda que pode existir entre nós é aquela esquerda que está presa lá em Curitiba, cuja expressão é o Lula, metida em negócios escusos e corrupção de todo jeito, nessa maquinária dos partidos políticos, nesse toma lá da cá, que é o sistema político petucano. Então ocorreu entre nós uma gigantesca derrota política, que afetou o PT, o PDT, todos os partidos, e em particular a nós, que perdemos uma oportunidade. O PSOL perdeu uma oportunidade de se afirmar agora com uma crítica antissistêmica. Antissistêmica não doutrinariamente contra o sistema capitalista em abstrato, contra o sistema vigente, que não é a Nova República. Tem os intelectuaizinhos aí já dando pitaco, e já tem até dirigentes partidários falando que o que naufragou foi a Nova República. Essa é uma forma cômoda de não dizer que o que naufragou foi o sistema político petucano. Esse que nós dissemos até agora que alternavam a administração da República Burguesa, afundada na corrupção, na degradação econômica, no aprofundamento da dependência do subdesenvolvimento, alternando petistas e tucanos com o mesmo programa da crise. Tudo isso, a gente sabe, acabou com a destituição da presidente Dilma. E com o governo que a sucedeu, que era o vice dela, eleito por ela e por Lula, que era Michel Temer, que aprofundou um programa liberal e corrupto, sem antecedentes na República, apoiado por Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro apoiou o governo de Temer, apoiou a instituição do governo de Temer. Todos nós sabíamos o que ia acontecer ali. Um estudante de grêmio estudantil de primeiro ano entrou na política, ele já sabia o que ia dar com Michel Temer. E Michel Temer aprofundou, com Meirelles, com Irlan Goldfarb no Banco Central, o programa de aprofundamento da dependência do subdesenvolvimento. Essa renúncia que nós fizemos da crítica, essa renúncia deixou o monopólio da crítica para a direita, para Bolsonaro, que passou 4 anos criticando que, embora tenha conspirado para destituir a presidente Dilma, e, portanto, é responsável pelos 3 anos do corrupto e liberal Michel Temer, aparecia como completamente independente do petismo. O petismo, há que se entender, é um partido da ordem, não tem nada de antissistêmico e chantageia com a pobreza e a miséria do nosso povo. Não representa as classes populares. Um partido não é um somatório de movimentos sociais. Não é. Os movimentos sociais têm sua dinâmica. Rebelião no início, força no começo da reivindicação, quando atende, diminui. E é muito claro, é só vocês observarem o número de pessoas acampadas no estado de São Paulo para ver que Guilherme Boulos teria que ter muito mais votos. Quer dizer, de pegar alguém do movimento social para falar para os movimentos sociais, nem isso rendeu voto. Porque a função do partido não é essa. O partido, eventualmente, pode até contrariar posições do movimento social, contrariar posições imediatas, em nome de uma ruptura, de um programa e de uma estratégia mais ampla, que dê conta de todos os dramas dos trabalhadores, e não de movimentos específicos, que, por mais relevantes e importantes que sejam, são incapazes de atingir a totalidade. Então, eu reivindico essa crítica porque eu fiz abertamente, lá no Rio de Janeiro, no último debate, que na prática foi o primeiro debate entre todos os nossos postulantes. E o PSOL tem que romper com essa dinâmica, porque depois, no segundo turno, o PSOL também ficou prisioneiro de Haddad e não tomou a distância que Ciro Gomes espertamente tomou. Mas é claro que Ciro Gomes tomou uma posição de distância, porque percebeu algo que nós estávamos dizendo há muito mais tempo, que era absurdamente errôneo dialogar com a tal base petista, porque ela é religiosa em relação a alguns dogmas e limitações do petismo, porque elas são de escola e porque ela é cada vez menor, diminuta. Nós tínhamos que falar para a nação, para a massa dos trabalhadores, organizados e não organizados. Sabe por quê? Porque agora
é tal o grau de superexploração da força de trabalho que é minúscula a parte de trabalhadores que está organizada. E a reforma trabalhista liquidou com vários sindicatos e vai extinguir outros. Então, aquela famosa base petista está se dissipando por 1000 caminhos. E é uma cegueira não entender isso e ficar apenas orientado por um cretinismo parlamentar, que isso pode render alguns votos para eleger um deputado estadual, federal ou um prefeito daqui a 2 anos. Por esse caminho, se prevalecer essa dinâmica, vamos muito mal. Que nós temos que repensar não só organizações de base, o caráter dessa atuação, que é de enfrentamento completo com esse governo. E, sobretudo, pensar que essa consigna que está aí, de resistência democrática, é de uma covardia absurda. Essa ideia de uma resistência democrática, ela mantém ambos os setores sociais cativos do petismo. E essa ideia que está se esboçando de uma frente democrática, uma frente em defesa da nação, tal como está aí, tal como está configurada, é uma ideia destinada a manter a hegemonia petista. Ilusões terríveis. Essa conversa de dialogar com o petismo, nós temos que ter uma ruptura completa com o petismo. Completa. Mas nenhuma discussão com essa gente. Se eles estiverem na rua protestando contra o Bolsonaro, a gente se encontra lá. Mas podemos até marchar juntos, mas golpear separados. Eu não estou colocando nada de novo. Isso aqui é Lenin, né? Um autor que anda meio esquecido, mas é importante que as pessoas leiam. A juventude não vai para esse combate lendo Boaventura de Souza Santos, né? E o livro que até o Guilherme Boulos recomendou. Eu fui ler aquilo, uma porcaria. Esquerda do Mundos Univos. É verdadeiramente vexaminoso aquele livro. Aquilo não orienta nada. Percebe? Democratizar a democracia. Todos esses bordões de quinta categoria. Eu sei de algo. A linha do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, tirado pela sua executiva e publicizada essa semana, não me comove no mais mínimo. Eles vão continuar a discutir, em primeiro lugar, uma campanha Lula livre. Isso realmente não me interessa, porque seria a morte do nosso partido. Nós não temos vínculo nenhum com o petismo. O Lula está em Curitiba preso por absoluta irresponsabilidade dele. Ele que cavou isso. Eu dizer que Sérgio Moro, que agora assumiu toda a parcialidade da política que fez como juiz da Lava Jato, não anula a outra coisa. As duas coisas caminham juntas. Percebe? Nada a ver com isso. Dessa conversa mole do petismo. E o PSOL não tem que se iludir com isso. Tomar distância dessa gente. A nossa forma de diálogo com essa gente é exercer a crítica implacável a todos e cada um dos erros do petismo.